E aí galera, beleza? Bem-vindo novamente ao Historizado, o seu canal de história, da história de tudo, a história do mundo. Para você que gosta do canal aí, hoje nós vamos tratar justamente da relação dos Thundercats e a Guerra Fria. E por que os Thundercats por fim não virou filme? Se o G.I. Joe virou, He-Man virou, e os Thundercats as gravações começaram e nunca fez sucesso ou virou um filme, sendo que o desenho nos anos 80 fazia muito sucesso. Vamos ver agora, dê o seu like aí, se inscreva no canal e vamos lá! Bem galera, o Thundercats é um desenho que surgiu nos anos 80, ele fez muito sucesso entre as crianças e jovens dos anos 80, para nós que já somos da época, né, muitos de nós ainda gostamos do desenho até, e o Thundercats ele teve como criadores, né, o Toby e Ted. Nós tivemos aí, né, o roteirista Leonard Starr, mais o co-criador, né, Stan Weston. O Stan Weston nos interessa, porque ele é um co-criador. Stan Weston, ele também criou o G.I. Joe, os bonequinhos do G.I. Joe, que eram uma equipe, né, de soldados com missões especiais e tudo mais. E ele vai trabalhar nos bonecos do Thundercats. E o mais interessante é que o Stanley, ele lutou no fim da Guerra da Coreia. Isso mesmo, galera, a famosa Guerra da Coreia entre a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista, que vocês já ainda conhecem, a última fronteira da Guerra Fria, né, a Coreia do Norte comunista lá. Né? Então ele chegou a lutar, ele veio para os Estados Unidos, montou, né, a sua empresa, né, e desenvolveu então esses personagens, desenvolveu esses bonequinhos também. Bom, o Thundercats fica nítido que tem uma forte influência do Egito, não resta dúvida. Primeiro que eles são gatos, estão entendendo? São gatos, né? São gatos meio humanos, gatos humanos, coisa do tipo, né? Eles são gatos e o gato era um animal sagrado no Egito, como muitos sabem. Outro ponto importante é que o líder deles, Lion, tem uma espada, e nessa espada também, né, nós temos ele buscando o olho de Tandera. O olho de Tandera seria o olho que tudo vê, né, fazendo uma comparação aí, tendo uma relação com o olho de Horus, também do Antigo Egito, o olho que tudo vê. Então fica nítido a presença do Egito como base da história do Thundercats. Você tem gatos, que são animais sagrados no Egito, e os Thundercats são gatos. Você tem o olho de Tandera, que o Lion consegue ver tudo através dele, ligado ao olho de Horus. E você tem o principal inimigo deles, que seria a múmia Mun-Ra, que mora na Grande Pirâmide. Quer dizer, fica nítida essa relação com o Egito. Bacana, mas vamos entender mais. O que acontece é que os Thundercats, eles saem do seu planeta Tandera e fogem desse planeta porque esse planeta foi destruído pelo planeta Pun-Ra, tá ok? Pelo planeta Pundar. Ele é destruído pelo planeta Pundar. E aí, né, Lion, mais os seus colegas, eles então são trazidos, né, por Jaga, dentro de uma espaçonave até um outro planeta, no qual esse planeta será chamado de Terceiro Mundo. Compreenderam? E aí o próprio Jaga vem falecer, não chega. Lion, ele era uma criança, mas a cápsula dele, de manter ele como criança, dá defeito e ele é uma criança no corpo de um adulto e líder dos Thundercats. Então eles chegam no Terceiro Mundo e assim que chegam eles constroem a Toca dos Gatos. Né? A Toca dos Gatos é bem parecida mesmo com as construções egípcias mais antigas, os templos egípcios. E aí Lion ele chega, né, e tem seus colegas Chitara, Pantro, Tiger, Willy Cat, Willy Kitty e seu mascotezinho Snarf. Só que eles não têm paz aqui. Os mutantes de Pundar vêm também atrás deles para acabar com eles, exterminá-los. Nesse momento, aqui no Terceiro Mundo, Mun-Ra, que é essa múmia demoníaca que se transforma num feiticeiro mais poderoso, mais forte, contrata e se alia a esses mutantes de Pundar para acabar de vez com os Thundercats e, nesse caso, também se apoderar do olho de Tandera. Era o que o Mun-Ra queria, para ele tudo ver. Compreenderam? Entra de novo a questão egípcia aí. E aí, nesse momento, no Terceiro Mundo, Mun-Ra
e os mutantes que vieram de Pudar fazem tudo e com até maldade com os moradores do planeta conhecido como Terceiro Mundo. Na época, muitas pessoas interpretaram o Terceiro Mundo como o planeta Terra. Não que não seja, está falando da Terra, mas não pela posição que a Terra está em relação ao Sol, o terceiro planeta. Nós podemos perceber que, na verdade, os Thundercats, eles acabavam sempre lutando contra os mutantes de Pundar e sempre lutando aí contra Mun-Ra, as maldades que fazia com os seres do terceiro mundo que eram desamparados e oprimidos. Compreenderam? Então, galera, qual a relação com a Guerra Fria? Ora, ali nos anos 80 ainda, a Guerra Fria ela deu uma esquentada, vamos dizer assim, né? A administração do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, vai retomar um pouco a Guerra Fria com a União Soviética, com a extinta União Soviética, e o capitalismo e o comunismo, ou seja, os Estados Unidos também, a União Soviética, vão entrar numa série de atritos nos anos 80. Então, a história, olha que bacana, ela traz uma ideia que, na verdade, a União Soviética teria vencido os Estados Unidos, teria ocupado os Estados Unidos da América, e os americanos teriam fugido para o terceiro mundo. Por quê? Porque nesse período da Guerra Fria, turma, o mundo era dividido em primeiro mundo, que eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, que eram os países socialistas, e o terceiro mundo, que eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Galera, essa divisão foi feita na Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Essa conferência ela teve a participação dos países independentes da África, da Ásia, teve participação das antigas metrópoles, né, que governavam o mundo, das antigas metrópoles europeias, que se destruíram na Segunda Guerra, e teve a participação das duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, todos os países do mundo concordaram na Conferência de Bandung, em 1955, na Indonésia, nessa separação em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu já expliquei, supostamente a União Soviética teria ganhado a Guerra Fria contra os Estados Unidos e ocupado os Estados Unidos. Líderes norte-americanos teriam fugido para o terceiro mundo. E aqui no terceiro mundo, tá ok? Os soviéticos teriam vindo atrás deles, ou seja, representado pelos mutantes de Pundar, para exterminá-los. E, claro, Mun-Ra, que era esse chefe demoníaco que queria dominar o Olho de Thunder, exterminar os Thundercats, ele é visto como os famosos ditadores do terceiro mundo. O terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, ao longo dos anos 60, 70, 80, foram lotados de ditadores sanguinários que exterminaram seu povo, tiraram proveito do dinheiro, tá ok? Dos empréstimos que eles faziam ao FMI, e exterminavam seu povo, eram extremamente violentos. Então, os Estados Unidos da América, para manter o capitalismo no mundo, ele enviou tropas para vários países do terceiro mundo, sempre dizendo que ia lutar pela democracia, a liberdade e derrubar esses ditadores. Mas, por fim, muitas vezes ele acabava apoiando ditadores sanguinários também para manter o sistema capitalista contra o comunismo nesses países de terceiro mundo. Compreenderam? E aí, nesse momento, os Thundercats, o desenho, ele traz a ideia, né, da comparação de Mun-Ra com ditadores perversos que o terceiro mundo teve. Compreenderam? Que, inclusive, muitos deles foram derrubados na América Latina, depois da Guerra Fria. Muitos deles foram derrubados, galera, agora, na Primavera Árabe, que você ainda vê reportagens sobre ou estuda nos livros de história e geografia. Compreenderam? Que foram ditadores sanguinários. Então existe uma comparação de Mun-Ra com esses ditadores, a comparação dos norte-americanos nos Thundercats para salvar o terceiro mundo, que está oprimido e sendo massacrado pelos ditadores perversos aliados à União Soviética, que seriam os mutantes de Pundar. E aí, automaticamente, eles vão passando cada episódio e tudo mais, e cada episódio eles libertam quem está sendo oprimido, eles falam da liberdade, eles falam do desenvolvimento, eles falam contra Mun-Ra, compreenderam? Então, Thundercats, a verdade é essa, o Thundercats, está gostando, dê seu like aí. Não deixe de dar seu like não, que é muito importante, se inscrever no canal, indicar os colegas também. Marca o sininho aí, pra você ter notificações. No Historizado a gente tem todos os assuntos, porque tudo é história. Então não esqueça, Historizado Company, a história de tudo. Compreenderam? Então nesse momento, né, você tem o Thundercats sendo a Guerra Fria. Então uma das razões hoje
que um filme do Thundercats não faz tanto sucesso mais, galera, e o próprio desenho não faz tanto sucesso mais, é que o mundo agora do século XXI, do fim do XX, início do XXI, não vive mais a Guerra Fria. Então essa mensagem, essa história subliminar que existe no Thundercats, não encanta tanto mais as nossas mentes, porque nós não vivemos essa situação. Compreenderam? Não vivemos essa situação. Ela está tão implícita no Thundercats que a gente não consegue sentir um agrado. Essa que é a verdade. Por isso que o filme sempre começa a gravação, para, não dá certo. Compreenderam? É muito interessante vocês perceberem esse posicionamento sociológico e psicológico dentro da história humana. Sabe? Em contrapartida, existem algumas séries e desenhos que tratam da Guerra Fria, mas conseguem fazer sucesso. Mas porque eles acabam abrangendo de forma mais explícita mesmo. Então você sabe que isso é história. Mas quando está se vivendo uma situação, tá entendendo? O que está implícito em mensagens faz você gostar mais. Está entendendo? Agora não resta dúvida. Quem conhece Thundercats, assista. E tudo que eu queria ver também era o filme do Thundercats. Seria muito legal. E para você que nunca viu, vale a pena ver os episódios. Tá ok? Espero que tenham gostado. Dê o seu like aí, se inscreva no canal, indique aos colegas. Muito obrigado a todos, porque agora você já está historizado. Um abraço.